Aleluia. Mas tá de boa, Rafa. Aleluia. Boa noite, graça e paz, amém? Que bom ver você aqui nessa noite. E hoje nós vamos falar um pouco do que é, na verdade, o DNA do Ministério Verbo da Vida. Pode olhar para aqui, gente. Deixa as crianças que estão sendo bem levadas. Mas uma coisa que é o DNA do Verbo da Vida, que se chama fé. Nessa igreja você vai ouvir fé. Nessa igreja você vai ver fé. Nessa igreja nós respiramos fé. Pode ser que em algum momento você se sinta sem ar. É porque está precisando mudar o oxigênio que está vivendo. Porque se não tem vivido pela fé, provavelmente em alguns momentos você vai se sentir muito desconfortável nesse lugar. Mas Deus fala que o seu justo, ele vive da sua fé. Quinta-feira ouvimos um pouco o Rafa falar sobre o que é ser justiça de Deus. É uma posição que Jesus conquistou. Eu e você não fizemos nada para sermos justiça de Deus. Foi Cristo que fez. E nós somos a justiça de Deus. E como justiça de Deus, devemos viver pela fé. Ou nada vai mudar. Ou a palavra não vai fazer efeito na minha vida. Mas eu e você não somos desses, amém? A palavra tem feito e vai fazer muito efeito nas nossas vidas. E eu quero que você abra comigo em 2 Coríntios 5,16. Uma vida de fé. E se fosse colocar um subtítulo, uma vida liberada para prosperar. Tem gente que não quer prosperar, mas tá tudo bem. Quem quer e crê, prospera. Amém? Opa, errei o cálculo. 2 Coríntios 5,16 vai dizer assim: assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano. Ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, agora, contudo, não o conhecemos mais desse modo. A versão NVT vai dizer que não avaliamos os outros de um ponto de vista humano. A versão NTLH fala que não usamos regras humanas para julgar alguém. E a versão Viva fala, não usamos os padrões humanos para avaliar os cristãos. Pode ser que você olhe para o lado e conheça alguém de bastante tempo aqui de Carazinho. E olhe para essa pessoa e diz, eu conheço o passado dessa pessoa. Como já olharam para mim uma vez. Mas depois que você nasceu de novo, não é para você mesmo se olhar segundo o padrão de antes. Se você entregou a vida para Jesus, não é para você olhar para você e se achar limitado como se achava antes. Pois eu e você temos a vida de Deus dentro de nós. E se você não tem, é muito fácil ter. É só aceitar Cristo como Senhor da sua vida. Nós não olhamos a nós mesmos segundo os padrões humanos. Nós não nos comparamos segundo os padrões humanos. Nós não nos achamos indignos, falhos, miseráveis, o pó, como achávamos antes. Quem nasceu de novo é filho de Deus. É sacerdote do Deus Altíssimo. É morada do Espírito de Deus. Amém. Deus nos olha do ponto de vista espiritual, queridos. Daquilo que Cristo fez por nós. E a Bíblia nos ensina a olharmos para nós mesmos do mesmo jeito. Como Deus olha. Não como eu acho. Não segundo meus erros do passado. Não segundo meus erros do presente. Porque se eu pedir perdão, eu sou lavado por Deus e eu posso viver diferente do que um erro que eu posso ter cometido 5 minutos atrás. Nós devemos nos olhar de acordo com o que a palavra de Deus diz. Isso é uma vida de fé. Amém.
nossos sentidos, nossos sentimentos servem como sinal de alerta, não para nos dominar. É um exemplo que eu já dei aqui e hoje eu me lembrei e gosto muito desse exemplo. É como a luzinha do carro lá para quando o óleo acaba. Esqueceu de trocar, o óleo ligou, ou se tiver um Chevette, de repente, pode ser que vaze muito, bem antes do tempo, liga a luz. Quando a luz do carro está avisando lá você, o óleo está acabando, você vai ficar desesperado? Ai meu Deus, por que tu não fez nada? Deus, o óleo está acabando, você não está vendo. Ninguém faz isso, né? Porque, quer dizer, eu acho que ninguém faz, porque seria ilógico. Aquela luzinha nos mostra, está acabando, então faça algo. Nossos sentidos são da mesma forma, queridos. Quando sentimos ira, ansiedade, tristeza, não é para dizer, Deus, olha só como eu estou me sentindo. É para fazer algo. É para agir de alguma forma. Uma vida de fé é assim. É uma vida onde você vai se ver segundo a palavra de Deus. É uma vida onde muitas vezes você pode estar se sentindo triste ou muito pressionado pelas circunstâncias. Mas o que é que vai sair da sua boca? Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de mim. Ainda que eu não veja tudo vindo contra mim, mas tua palavra diz que se o inimigo vier por um caminho, por 7 caminhos ele fugirá. Obrigado, Pai, porque tua palavra diz que maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Isso vai mudar o que você está sentindo. Está se sentindo triste demais? Começa, a alegria do Senhor é minha força. Estou sem vontade, pastor. Pois é, já fiz isso muito sem vontade. Mas a fé, ela age e o Espírito Santo pega junto. E logo muda a circunstância. Logo. Uma vida de fé é uma vida ativa. Não é uma vida passiva. Aleluia. Nossos sentimentos foram dados por Deus, mas não foram dados para nos governar. Amém. Aleluia. Você crê que a palavra de Deus é a verdade? Amém. Então vamos comigo lá para 2 Pedro 1:3. Segunda carta de Pedro, lá pertinho de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Aleluia. Segunda Pedro 1:3 vai dizer assim: seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua glória e virtude. Sua Bíblia diz que você recebeu tudo o que você precisa para a vida? Então é errado orar: Pai, eu não consigo, eu não tenho forças, ó céus, ó vida, ó azar. Porque a Bíblia está dizendo que a gente já tem tudo, queridos. E você vai entender mais pra frente melhor porque eu estou dizendo isso. Guarda isso. O apóstolo Pedro disse que nós já temos tudo o que necessitamos para a vida e a piedade. Amém? E interessante que ele diz, por intermédio do pleno conhecimento. O profeta vai dizer: meu povo é levado cativo por falta de conhecimento. Meu povo perece ou está morrendo por falta de conhecimento. O povo de Deus, que Deus deu a promessa, que Deus fez maravilhas, fez cair maná do céu, fez abrir o mar vermelho, porque eles estavam perecendo. Mesmo Deus dizendo que eles iam viver numa terra boa, porque faltava conhecimento de quem eram,
de quem Deus era para eles. E isso é um paralelo com nós, igreja, hoje, queridos. Eu posso ser filho de Deus, eu posso vir à igreja todo domingo, mas se eu não souber o que Cristo fez ao meu respeito, o que eu tenho que fazer, eu vou viver de qualquer jeito. Eu vou viver na moinha, eu vou viver no deserto, na prova, quando a própria Bíblia diz que Ele já nos deu tudo o que precisamos. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, amém? Aleluia! Como eu disse, a palavra fala, o justo ele viverá pela fé. E o que é fé? Vamos lá em Hebreus 11. Hebreus 11, 1. Isso é só uma introdução para a gente realmente entrar no tema central. Mas Hebreus 11, 1 vai dizer assim: ora, a fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Fé é certeza. Robin, tu é homem ou mulher? Tem certeza? Absoluta? Lu, tu é homem ou mulher, Lu? Certeza, Lu? Certeza ninguém muda, querido. Se você sabe, acabou. A fé, ela é certeza. Vou te dar um exemplo. Isaías 53. Jesus Cristo levou sobre si todas as enfermidades. Você acredita que é curado ou você espera que vai ser curado? Se espera que vai ser curado, não está em fé. Porque fé é certeza. Mas pastor, eu não estou vendo. Quem disse que fé vê primeiro? Pois a gente leu aqui que a fé é a prova do que não podemos ver. Eu me lembro quando eu me converti, eu tinha um caroço bem grande aqui. Não sei se a senhora lembra, mas que eu tinha um caroço bem grande aqui. Um cisto. Eu declarava, eu sou curado. Esse caroço vai sumir, eu não vou precisar fazer essa cirurgia. Não contra a cirurgia, tá? Porque eu já tenho um aqui, eu já fiz também. Mas para aquele caroço eu cria que aquele ia sumir. Não tem uma cicatriz aqui de cirurgia, queridos. Quando eu vi, simplesmente sumiu. Mas eu não criei que era curado quando eu vi. Eu criei porque a palavra disse. Fé crê no que a palavra diz, naquilo que é invisível que formou o visível. Por isso que a palavra diz, nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pela fé. Fé no quê? No que a palavra diz. No que a palavra diz ao nosso respeito. Aleluia. Aleluia. É como o documento de um carro. Se eu tiver com o documento do meu carro aqui, mas meu carro não estiver aqui, aquele documento é a prova que o carro é meu. Se eu tiver deixado o carro lá na Revisa Car, o carro continua sendo meu, porque tá com eu tenho o documento dele, tem meu nome. Eu e você temos aqui, ó, a escritura de tudo aquilo que Deus disse ao nosso respeito. Por que eu falo tanto que a gente deve ler, se debruçar sobre o Novo Testamento? Porque o Novo Testamento são as instruções para a igreja. Quem é a igreja? Quem é parte do corpo de Cristo aqui? Onde você vai escutar as instruções? No Novo Testamento. O Antigo Testamento tem coisas maravilhosas, ensinamentos maravilhosos, mas específico para a igreja está no Novo. Quando nos debruçamos bem no Novo, quando formos lermos o Antigo, a gente vai ver, olha, isso que Jesus disse, já mostrava o princípio aqui, olha, isso aqui se apontava para Cristo. Meu Deus, olha Deus fazendo 7.000 anos atrás, 5, 4, tudo aquilo para alcançar a Cristo.
quando diz a igreja, está específico no novo, queridos. Então eu e você precisamos entender quem somos. Porque eu tive uma triste experiência, infelizmente, esses dias, onde uma pessoa instruída falou para mim: eu oro para que o povo de Deus fosse na época de Moisés, andar pelo deserto. Quando Deus, a própria Bíblia diz que nós estamos numa superior aliança. Hebreus vai dizer que se a antiga aliança não tivesse defeito, não precisava uma nova, mas foi preciso uma nova. E onde estão as instruções da nova? No Novo Testamento. Eu não descarto o Antigo Testamento, queridos. A gente até vai ler o Antigo Testamento hoje aqui. Mas se eu passo mais tempo no Velho, eu estou perdendo o Novo. Amém. Aleluia. Aleluia. Nós lemos que não devemos nos julgar como antes, como um padrão de vida humano, mundano. Mas devemos crer naquilo que a palavra de Deus diz. E eu quero que você vá para Gênesis 1. Porque Gênesis 1 e 2 é o plano original sem o pecado. No capítulo 3, o homem peca e cai. E aí a bagunça vem e Deus vem organizando tudo de novo. Mas o 1 e o 2 é o plano original sem o pecado. E vamos ver o que Deus diz ao nosso respeito desde quando Ele nos criou. Qual é o plano original? Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26 vai dizer assim: então determinou Deus, façamos o homem à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus diz: vamos criar a nossa imagem e que eles dominem. Deus sempre desejou que o homem dominasse sobre as coisas. As coisas, tá? Não é sobre a criação, não. Não é sobre o irmão, não, tá? Porque a Bíblia deixa bem claro que manipulação é pecado de feitiçaria. Feitiçaria não é só bater um bombo, não, tá? Feitiçaria é manipular. E é pecado. Ele disse: dominem sobre as coisas. Dominem sobre as situações. E o que é domínio? Domínio é a mesma coisa que governo. Significado 1 de domínio: capacidade intelectual adequada para organizar, argumentar, planejar, analisar. Vem uma situação difícil, ai meu Deus, socorro. Calma. Salmos vai dizer: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Se não há quietude, não dá para ouvir o Espírito Santo não, viu? Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Domínio, governo, capacidade intelectual para analisar. Vai vir muitas situações que vão bater com força. E aí, se for preciso, você chora. Você se volta para o Senhor: Pai, me dá sabedoria, me dá estratégia. Quantas vezes aconteceu coisas aqui que... pronto, o que é que eu faço? E numa descida de, acho que tem uns, sei lá quantos metros tem na minha casa para aqui, alguns metros, começa a vir instruções. A gente pode até titubear no primeiro momento, mas depois a gente tem que saber: eu tenho a capacidade divina para achar a melhor solução, para fazer alguma coisa. Ai, pastor, mas isso foi antes do pecado. Não precisa abrir, mas 1 Coríntios 2,16 diz que nós temos a mente de Cristo.
nós temos a mente de Cristo. Significado 2. Capacidade emocional adequada para desejar mais e melhor para cada pessoa. Capacidade para escolher fazer o certo, obedecer os mandamentos. Eu e você somos dotados dessa capacidade. Mas e o pecado, pastor? Foi pregado na cruz. E não precisa abrir, mas tome nota, Ezequiel 36, 26 e 27, o profeta diz: chegará dias de uma nova aliança, onde removerei o coração de pedra e colocarei um coração de carne, onde colocarei do meu espírito dentro de vocês, onde vocês obedecerão os meus mandamentos. Estava falando de quê? Da nossa nova aliança, queridos. E a fé, ela crê antes. A fé, ela não crê, errei, é porque eu não consigo, não tem jeito. Não, a fé diz: Pai, me perdoa, porque eu errei, mas tua palavra me diz que eu posso sim acertar, e eu desejo acertar. Espírito Santo me instrui, me mostra. Como eu já disse, pede socorro a alguém, não fica sozinho. Porque, não sei se você já viu vídeos onde leões atacam. O leão não ataca no meio do bando não, né? O leão espera a ovelha desgarrada, o animal desgarrado, aquele longe. Não estou bem, vai nessa. Aleluia. 2 Coríntios 5,17 vai dizer que quem está em Cristo é uma nova criatura. Não é mais dominado pelo pecado, não é mais dominado por Satanás, não é mais dominado pelos sentimentos, mas pelo que a palavra de Deus diz. Primeira coisa que Deus disse ao homem: domine. E você entende, você percebeu por esses significados que o domínio começa por dentro? Que o governo começa por dentro, com o nosso intelecto, com nossas emoções, para poder fazer algo? Porque quando estamos desesperados não conseguimos fazer nada não. Não conseguimos pensar direito. Só fazemos besteira. Por isso que a Bíblia fala: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Como alguns especialistas dizem, especialistas do momento, ninguém governa por fora sem governar por dentro. O governo, o domínio, é para que a gente possa ter a calma para poder fazer algo, para poder analisar bem as situações. Porque vai ter momentos que é muito difícil e a gente vai achar que não dá. Mas se você vive pela fé, você diz: o meu Deus, Ele me dá sabedoria. O meu Deus, Ele me mostra o que fazer. Tem um livro da Joyce Meyer que é O Campo de Batalha da Mente. Essa mulher fala sobre isso de forma maravilhosa. Que o diabo tem prendido muitos aonde? Na mente. Com pensamentos de derrota, de que não pode, de que não dá, de que não vai acontecer. Por isso Romanos diz: renove a sua mente pela palavra. Pense o que a palavra pensa. Fale o que a palavra fala. Ou senão já está derrotado. Aleluia. Vamos voltar para Gênesis 1? Gênesis 1, 26, vimos que Deus criou o homem e disse: dominem. Aí o 27 diz: Deus, portanto, criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou. Você percebe que primeiro Deus cria e diz: dominem, e depois Deus abençoa? Domínio e bênção estão interligados. Por que muita gente não desfruta da bênção de Deus? Porque acha que Deus vai abençoar, vai ver fisicamente, vai ver exteriormente, e aí Ele vai fazer algo. E aí Ele vai dominar. Não foi essa a ordem que Deus deu. Deus disse: dominem, e a bênção vem.
Hajam e a bênção estará sobre vocês. Não é eu sentar e dizer, Deus faz, Deus faz, Deus faz, Deus faz. Ah, se Deus não fizer, eu também não faço. Pois vai ficar sem fazer e sem ver. Porque primeiro vem o domínio, o governo, eu agir de acordo com o que a palavra de Deus diz. Depois vem a bênção. E o que é abençoar? Abençoar é Deus colocar o seu selo, dizendo assim, está aprovado. É Deus dizer, você está apto a prosperar, a desenvolver, a ser frutífero, a ser produtivo. Como eu já disse, prosperidade bíblica significa uma boa jornada. Uma jornada sem impedimento. Okay? Muitas vezes se prosperar, se pensa logo no cifrão, né? Prosperidade bíblica tem a ver com dinheiro, sim. Porque ninguém consegue seguir uma jornada se não tiver recurso. Mas se só tiver recurso e não tiver família, não tiver saúde, não tiver tantas outras coisas, não adianta de nada. Como o pastor João Albuquerque bem fala, dinheiro é como a cereja, é como calda de sorvete. Ninguém chega na sorveteria e diz, não quero sorvete não, quero só calda. Não, você quer sorvete e quer calda. Deus colocou o selo de assim, dominem, e eu estou dando a capacidade de vocês de serem produtivos, de agirem, de se desenvolverem, de crescerem. Eu estou os abençoando para que vocês possam fazer tudo aquilo que eu estou falando. Efésios 1:3, vai lá. Efésios 1:3. Aleluia. Aleluia. Efésios 1:3 vai dizer assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Eu e você já fomos abençoados, não seremos. Porque já fomos. Se andarmos como Deus fala, veremos essa bênção manifesta. Veremos as bênçãos correndo ao nosso encontro. Mas se andarmos como Deus diz, queridas. É como ir para um casamento, por exemplo. Um casamento, aniversário de 15 anos. Você se deixa para se arrumar quando chega no casamento ou antes? Se for mulher então, meu Deus do céu. Se desse uns 2 dias antes, já estava arrumada. Porque mulher, graças a Deus, e é bom. E o homem gosta de ver sua esposa arrumada. Aí pode ser que você entre no elevador, saia na rua e o vizinho olha assim, tá doido, vestido desse jeito. Você, não, eu estou indo para um lugar. Eu estou indo desfrutar de algo que você não vai. Entender que Deus primeiro nos deu domínio é olhar para as situações, ver tudo dizendo o contrário, mas você dizer, eu estou pronto, preparado, estou agindo, porque eu sei onde eu vou chegar, eu sei do que eu vou desfrutar. Porque quando a Bíblia fala sobre vestes, ela está falando sobre atitudes. Atitudes que um cristão deve ter. Um erro que aconteceu durante muito tempo, tem uma passagem na Bíblia que fala que a beleza da mulher não deve ser o seu eu exterior, mas as suas boas obras. E alguns entenderam, não, mulher não pode rapar sovaco, não pode fazer a perna, tem que andar mulambenta. Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que por mais bonita que a mulher esteja por fora, o por dentro deve ser muito mais bonito. As suas práticas devem ser muito mais belas do que o seu adorno por fora. As suas atitudes. Não ia abrir esse texto não, mas vamos lá para Apocalipse. Aleluia. As cartas para Apocalipse. As cartas para a igreja, na verdade. Deixa
Deixa eu só achar. Apocalipse 3:14. É muito importante, queridos, a gente não ter uma imagem, ou não só ter uma imagem de crente, mas a gente ser crente. A gente ser aquele que crê na palavra, que vive a palavra. Não só dizer para outros, amém? Porque olha só o que o próprio Jesus diz para a igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, Apocalipse 3:14. Assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Sei que não és frio nem quente. Antes fosse frio ou quente. E por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O próprio Jesus dizendo isso. Versículo 17. E ainda dizes: estou rico, conquistei muita riqueza e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e estás nu. Portanto, ofereço-te um conselho: adquires de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir sua vergonha e nudez, e compras o melhor colírio, para que, ao ungir os teus olhos, possa enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos que amo. Sê diligente e arrepende-te. Uma igreja que dizia amar Jesus, que se reunia, que fazia boas obras. Mas Jesus estava confrontando ela, dizendo assim: ei, não adianta você querer dizer para mim que você está vivendo em comunhão, que você está praticando boas obras, que você está sendo fiel. Porque se você ler minha palavra, você vai ver que não está. Então para de se achar e começa a praticar o que a palavra diz. Ei, você acha que está ao máximo? Compra roupas de mim. Já disse, roupas são atitudes. Faça aquilo que eu digo. Cantamos, estamos numa nova fase, queridos. A bênção está sobre cada um que aceitou Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Mas se não andar de acordo, isso não se manifesta. E a palavra diz: eu repreendo aqueles que amo. Por quê? Porque é como um filho. Se vê que o filho está indo colocar o dedo na tomada, você dá um grito: ei! Não tinha ninguém dormindo não, né? Que da outra vez fiquei sabendo que um quase cai. Uma nova fase, queridos. A bênção, a aceleração, está tudo disponível. Mas precisamos entender que isso acompanha que eu estava juntando governo e domínio. O domínio e o governo. Como diz o pastor da minha mãe. Oxi, aleluia. O domínio, o governo. A minha atitude correspondente. Um caso tão clássico de ouvir falar: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra onde eu te mostrarei. A gente acha lindo, porque não estava na pele de Abraão. Queria ver Deus dizer assim: seu Normélio, vende a casa, pega a mulher e vai para outra cidade. E no meio do caminho, quando o Senhor estiver dirigindo, eu vou lhe mostrar onde é. Bem facinho, né, gente? Mas sabe que muitas vezes a palavra vai ser assim com a gente? Porque vai dizer coisas ao nosso respeito que é pra gente praticar, que a gente não vai estar vendo diferença. Como eu lembrei agora de um que eu já falei aqui desse pessoal. Hoje ele é pastor, glória a Deus. Hoje o final da história é maravilhoso. Mas o casal, a mulher crente, o marido
endemoniado no último nível. Era da inteligência do exército, tinha dia de colocar a arma na cabeça da mulher. Ela dizia, em nome de Jesus, para. Ele, caía para trás, nem lembrava o que era. E ela dizia, vou separar. E Deus dizia para ela assim, ó, o que é que você declarou? O que é que você creu? Hoje o cara é pastor. Conheço, convivi muito tempo com ele. Para ela, naquele momento, dizer assim, aguenta firme mais um pouquinho, era loucura. Tô dizendo que se você apanha do marido, fala pra gente que a gente tem uns diáconos aqui que a gente vai lá conversar com ele. Misericórdia, viu, homem? Misericórdia mesmo. Seus braços fortes para proteger. Homens. A responsabilidade é muito grande sobre nossas vidas, viu? Muito grande. Não seja frouxo. Não seja frouxo. Decida viver a palavra de Deus. Decida amar sua esposa. Decida se sacrificar. E decida viver a palavra, mesmo que ela não queira viver. Aleluia. Aleluia. Uma vida de fé é uma vida que se porta de acordo com o que Deus fala. Perdoar quem te maltratou, maravilha, né? Acho que foi pro Jonas que eu falei esses dias. Eu saí de Olinda, fui para Caxias do Sul, demorei 7 meses para arrumar emprego, foi uma maravilha. Pensa, trabalhei dos 15 aos 25 sem tirar férias. E aí quando chega em Caxias, passo 7 meses sem trabalhar. Minha cabeça tava... Mas arrumo emprego, começo a vender rancho na rua, sabendo que Deus tinha me trazido para Caxias. Numa dessa que fui vender rancho, bato numa casa para oferecer o rancho para a mulher. A mulher diz assim, meu filho, eu não quero agora não, acabei de me mudar, mas você não saberia onde é que vende gás pela região? Eu disse, não sei. Aí o filho dela, um galalau velho lá, sentado num dia de semana sem fazer nada, olha para a mãe e diz assim, mãe, não tá vendo o sotaque dele não? É burro. Não sabe onde tá as coisas. E naquele momento eu falei assim, dei uma gaitada, na minha terra fala gaitada, uma gargalhada, mas dei uma gargalhada na cara dele, mas ria da cara dele. Fosse há um tempo atrás, né, mãe, antes de me converter, minha mãe, primeira coisa que eu vi depois que me converti foi pedir perdão à minha mãe, gente, que era uma joinha. Mas Deus muda, tá? Deus muda, tá? Dei uma gargalhada, queridos. Minha vontade era gargalhar? Claro que não. Mas quando você entende que você foi chamado para governo e domínio, você entende que suas atitudes, suas vontades não lhe dominam. Você escolhe o que fazer. Você escolhe o que dizer. Às vezes quando eu digo brincando, ou se chegar nesse nível, não faça de brincadeira, não faça de verdade, deu vontade de falar besteira, morde a ponta da língua. A vontade some. Isso é brincadeira, tá? Porque você deve respirar. Dizer, Pai, obrigado. Começa a lembrar da cruz. Começa a lembrar o que Jesus passou. Isso é governo, queridos. Porque às vezes quando a gente fala de governo, de domínio, ou aquela passagem de Romanos 5,17 que eu amo, que quem recebeu da abundância da graça e do dom da justiça vai reinar em vida, acha que é a pessoa sentada num trono e todo mundo servindo na boquinha. Acha que reinar é isso. Eu te convido a assistir um seriado, The Crown, onde fala da Rainha Elizabeth, da história dela. Misericórdia, dá pena daquela mulher. O preço que ela paga para ter tudo o que tem, para ser uma rainha. Eu e você devemos entender que reinar não é nem não acontecer problema nenhum e nem só viver no problema.
Reinar é, as situações vêm, mas eu sou habilitado por Deus para resolver. Eu sou ungido pelo Espírito Santo para ter uma atitude diferente. E a gente vê Pedro, o apóstolo Tiago tinha sido decapitado. Pedro foi preso, sabia que no outro dia acontecia com ele. Pedro estava fazendo o quê? Dormindo. Como eu digo para minha esposa, noite foi feita para dormir, mulher. Se eu digo assim, vou dormir, eu durmo. Se a cabeça está pensando demais, eu começo a declarar Salmos 4:8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, meu Deus, me fazes ver em segurança. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, meu Deus, me fazes ver em segurança. Às vezes, podemos não estar dormindo ou estar sem sono. Entenda, às vezes, porque Deus está lhe chamando para orar, para instruir coisas ao seu coração. Como, acho que foi ontem ou foi sexta, não lembro agora. Não, foi ontem, porque eu lembro que era sábado. Vou acordar mais tarde, tem nada programado. 6 horas da manhã eu desperto e só escuto aquilo. Levanta que eu quero conversar com você. Fui pra sala orar. E Deus trazendo informação de coisa que eu não estou vendo, que parece estar longe, mas que eu sei que está próximo. Mas, queridos, Deus não faz isso toda noite não, tá? Todo dia não, tá? Ele quer que você durma. O próprio apóstolo Pedro vai dizer: entregue a Deus todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vocês. Como saber se eu estou andando em domínio? Eu estou pensando mais naquilo que o diabo está fazendo ou no Deus que me protege? Isso é batata para saber se está crendo ou não crendo. Porque eu posso dizer, eu tenho fé, mas fala mais do que o diabo está fazendo ou do que Deus está fazendo? Como diz o pastor Humberto Albuquerque, você tem mais fé no que Deus faz para você, o que pode fazer, ou que no diabo está fazendo? Onde é que eu tenho mais fé? É aquilo que mais vai sair da minha boca, queridos. Porque o próprio Jesus diz, a boca fala do que está cheio o coração. Não tem como dizer, eu tenho fé e falar diferente. Não tem como. Aleluia. Deus é muito bom, amém? Vamos comigo para João 17. Já estamos acabando. João 17. Aleluia. João 17 é a oração de Jesus pelos seus discípulos, por aqueles que estavam com ele e aqueles que ainda haveriam de crer, eu e você. João 17, versículo 15. Vamos ler do 15 ao 20, depois eu venho pontuando algumas coisas. Não oro para que os tire do mundo, mas sim para que os proteja do príncipe desse mundo. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei. Em benefício deles, eu me consagro, para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles. Primeira coisa que Jesus orando aqui falou, nessa parte: não os tire do mundo. Jesus, vem logo, que eu não aguento mais esse mundo. E o próprio Jesus disse, não tire eles do mundo. Você percebe como algumas orações têm aparência de espiritual, mas não são? Porque vão contra aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Não os tire do mundo, mas guarde-os do mal. Novamente, você crê mais na proteção de Deus ou no que o diabo pode fazer? Você tem crido mais no que Deus está fazendo para lhe proteger ou no que o diabo pode fazer?
guarde-os do mal. E vai dizer, santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Não tem como andar em santidade se não tiver amor pela palavra, não, queridos. Porque é a palavra que nos molda. E não é aquela leitura, amém, aquela leitura corrida. Às vezes pode ser que você passe 1 hora com um versículo, porque aquilo fica borbulhando dentro de você. Como eu passei muito tempo, eu queria ler o profeta Isaías, mas cheguei numa passagem que diz, do seu interior, com alegria tirareis da fonte de salvação. Eu ficava, meu Deus, é a alegria manifesta que faz a salvação se manifestar na minha vida. Eu fiquei com isso semanas. Não consegui ler outro texto, porque aquele texto estava ficando vida dentro de mim. É ler e entender, é ter amor pela palavra, queridos. Os Tessalonicenses, Paulo vai dizer, vocês são uma referência para toda a Ásia, porque em meio a grande tribulação, receberam a palavra com alegria. Como é que eu tenho recebido a palavra? Como é que eu tenho lido essa palavra? Se não tiver alegria, não tem fé. Aleluia. E o quarto ele diz, eu os envio ao mundo. Alguns dizem, eu não sou desse mundo, não preciso me meter. Desculpa, mas eu vou ter que falar, tá? Frouxo. Porque o próprio Jesus disse, eu os envio vocês para o mundo. É no meio desse mundo pervertido que sua luz vai brilhar. Se coloca uma luz numa candeia e se esconde, ou se coloca em cima do velador? É entender onde eu estou, eu faço a diferença. Onde eu estou, a vida de Deus tem que acontecer. Onde eu estou. Aleluia. Outros dizem, eu sou cidadão do céu. Eu não preciso saber das coisas que estão acontecendo na terra. Misericórdia, irmão. Isso foi um engano do diabo durante muito tempo dentro da igreja. Porque se você estudar a história da igreja, os pais da igreja eram pessoas inteligentes, estudadas. Pesquisa quantas faculdades Martinho Lutero tinha, por exemplo. Quantas graduações. Você sabia que o primeiro livro impresso foi a Bíblia de Gutenberg? Foi o cristianismo quem quebrou aquele negócio de que o povo não podia estudar, era burro. Foi o cristianismo que influenciou com que o Coliseu, aquelas lutas de gladiadores parassem. Foi o cristianismo influenciando, queridos. Não é escondido, dizendo Jesus volta, ele vai voltar. Mas enquanto ele não volta, ele disse, igreja, se mexa, se mova. Faça a diferença. Se um não quiser, continua orando, mas vai ter outro que vai querer, que vai ser influenciado. Pregue salvação, pregue as boas novas, pregue transformação. Quando? Quando se pratica a palavra. Porque em Mateus 28 é muito claro Jesus dizendo, vão por todo mundo e ensinem que pratiquem, que obedeçam as minhas palavras. Sem a palavra, obediência à palavra, não há transformação. Aleluia. Eu os envio ao mundo. É engraçado, não precisa abrir, a gente já está acabando. Eu falo engraçado, minha mãe até já me corrigiu disso, que engraçado é um jargão popular lá do Nordeste, que é como se fosse, se você pensar mais um pouquinho, a gente diz é engraçado. Mas você pensar um pouco, a gente vai ver em Atos 17, Paulo indo pregar para filósofos gregos. Os gregos tinham a parte da inteligência, do saber, do estudo em alto nível. E Paulo conversou com eles. Paulo usou um ponto em comum da cultura deles para falar de Cristo. Existia uma história onde teve um vulcão lá e eles sacrificavam para todo tipo... Vulcão ou seca? Não me lembro agora. Enfim, alguma tragédia natural onde eles diziam os deuses
estão furiosos por isso que está acontecendo conosco. E eles sacrificavam para todos os deuses. E eram centenas de deuses. Até que não mudou nada. Aí alguém disse, será que não tem um Deus que a gente não conhece? Vamos pregar a esse Deus, vamos sacrificar a esse Deus desconhecido? E sacrificaram. E Paulo chegou, a Bíblia fala que Paulo teve repulsa, que Paulo ficou indignado com tamanha idolatria. Mas Paulo não foi logo chutando uma imagem, quebrando as coisas, não. Paulo foi sábio, Paulo se colocou no meio. Paulo percebeu a história. E Paulo diz, ei, esse Deus desconhecido que fez algo por vocês, eu o conheço. Esse Deus desconhecido, deixa eu apresentar ele a vocês. Paulo não chegou dizendo, vocês estão errados, bando de miserável, pecador, não faz nada direito. Não, Paulo se colocou dentro, Paulo entrou na sociedade, Paulo foi no Areópago, onde os maiores filósofos iam e disse, ei, deixa eu dizer algo para vocês, eu conheço esse Deus, que é acima de qualquer outro Deus, na verdade ele é o Deus verdadeiro. Não vamos ser cristãos omissos, queridos. Principalmente, eu vou falar isso aqui, eu vou falar um dia só sobre isso, mas principalmente no ano eleitoral, tá? Porque nós precisamos, pelo menos, saber o que aqueles que nós votamos estão fazendo. E cobrar ou não a eles. Hoje é muito fácil cobrar, tem rede social, tem o perfil deles. Saber se tem princípios ou não. Não preciso saber dessas coisas, pastor. É mesmo? A Bíblia vai falar lá no Antigo Testamento, não lembro exatamente agora onde é, que Deus vai confrontar o povo dizendo, vocês escolhem reis e não me consultam. E depois vem reclamar porque esses reis estão sendo injustos? Me consultassem antes de escolher os reis. Tá na Bíblia, tá? Cristianismo não é passividade, queridos. Cristianismo é saber quem eu sou, o que eu preciso fazer. E enquanto eu estiver fazendo, eu creio que Deus está agindo ao meu favor. Amém. Você pode ficar de pé? Vamos orar? Aleluia.